fez nesta casa. Por isso, aonde eu passo agradecido Ele, louvando, porque sempre vai ter pessoa igual vai estar representando todos vocês. As palavras dele e as palavras de todos os companheiros deste ministério. Aí nós vamos louvar o Senhor com outro hino também, que fala sobre 3 nomes fiéis a Deus: Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, os irmãos acham que foi fácil para essa reforma? Isso aí não foi não, irmão. Foi muita luta, foi muita língua, foi muita gente pagando para ver. Muito filho. Glória, glória, glória a Jesus. Sempre da glória a Jesus. Vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Se tão foi Gideão, eu vou marcar a sua história. Aleluia. Pois somente com 300 eu te darei a vitória. 32.000 é a quantidade de homens apostos. Pelejar, aparentemente todos corajosos, preparados pra lutar. Porém abundamos que Deus seus age de querer. E o Senhor disse: age melhor. Ainda tem contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não. Este não ordenou descer das águas, e começou a entender que havia um chamado de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse água com a mão
Meu Deus! Cheio de unção e de convicção, da cabeça aos pés. Um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, não vamos nos prostrar. Ainda que custe a nossa vida, vamos chegar. Tomem o céu primeiro, vai nos resolver, livrar. Esvaziar a mão no meio do fogo. O rei assustado faz o que terminou. De hoje em diante, vamos adorá-los. Quando a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É tudo se segura. E a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A vitória é nossa. Tudo perseguido. E a igreja de pé. Tudo insistindo. E a igreja de pé. Tudo oprimido. E a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. E a igreja de pé. A igreja não se dobra. Eu uso por nome e a igreja de pé. A igreja de pé. A vitória é nossa. E a igreja de pé. E a igreja de pé. E a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer. Mas aqui está o caderno que nós apresentamos a Deus, aqueles que têm cumprido o capítulo 3, de onde mesmo Malaquias trazer o dízimo à casa do tesouro. Então nesta noite nós vamos orar, apresentar a Deus essas vidas e também aos dizimistas ofertantes da casa do Senhor. Irmãos, esta obra vocês viram que ela está 99,9% quase que acabada. Então falta um pouquinho de tempo para nós terminar ela, ficar muito mais bonita. E esse tempo está na sua mão. Você foi minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que
todas as mulheres e a todos os varões. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Alguém pode falar, mas é preciso isso? Eu falo, é preciso. É preciso. Tá bom? Eu sei de uma coisa. Eu estou sentindo Deus. Isso me importa. Sentir a presença do Altíssimo. Quero estar parabenizando a igreja por esta obra, por estas reformas, que é de bom grado. A igreja do Senhor tem que ser linda. Eu trago isso no meu coração. Assumi há pouco tempo atrás, há 1 ano e 8 meses atrás, uma igreja. Eu falei, a casa do meu pai tem que ser linda, tem que ter do bom e do melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus, amei. Coisa linda esse lugar. Coisa linda. Tanto a forma em estrutura material, o quanto o espiritual. Otiniel falou para Axa, filha de Caleb, dizendo: Axa, pede para o seu pai algumas terras, porque o seu pai, ele tem muitas terras. O conselho dele era pedir terra boa, porque a terra que Otiniel e Axa moravam era terra seca. E ele diz assim: pede para o seu pai terras boas. E diz a Bíblia que Caleb deu a ele fontes superiores e fontes inferiores. O espiritual e o material tem que estar aqui equilibrado. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão de parabéns, meus irmãos, mas acredito que alguém está falando, mas eu quero ouvir a palavra. Aleluia. Então eu vou te convidar para se colocar de pé. Tá bom? Se coloque de pé e vamos abrir a Bíblia. A Bíblia Sagrada, no livro de Juízes. Vamos abrir lá, no livro de Juízes, capítulo de número 1. Livro de Juízes. Tem alguém que pode estar solando aqui para mim, um tecladista? Tem alguém que pode fazer isso para nós? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 1. Vamos ler os versos seguintes, amém? Quantos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1 do primeiro capítulo de Juízes. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E sucedeu, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os filisteus. E feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos filisteus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Tome o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite vos trazer uma mensagem subordinado a um seguinte tema: ninguém, vou repetir, ninguém vai roubar a sua identidade. Aleluia. Você pode virar para esse irmão lindo e maravilhoso que está do seu lado e dizer para ele ou para ela assim: ninguém
vai roubar a sua identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos e começamos a compreender que o Senhor, o nosso Deus, Ele vai muito mais além do que nós podemos imaginar. É bem verdade que nós começamos a trilhar caminhos esses que vêm ao nosso entendimento, caminhos espetaculares, porque nós começamos a entender que Deus, Ele vai além. E quando Deus, Ele vai além, eu começo a ver que coisas extraordinárias, coisas tremendas, Deus faz na face dessa terra. Foi louvado aqui nessa noite sobre os 3 moços, ou melhor, os 4, Sadraque, Mesaque, Abednego, mas Daniel tinha uma participação com isso. Foi louvado sobre os 300 de Gideão, aleluia. E eu começo a entender e ver o Deus Todo-Poderoso se manifestando nas ações de filhos seus, que está aqui na terra, gostando de adorar e de ser fiel ao nome dele. A Bíblia Sagrada vem nos dizer, nos Salmos de número 101, e o verso de número 6, os teus olhos, os olhos de quem? Os olhos de Deus, eles estão à procura de fiéis sobre a terra. Agora entenda, quando Deus, Ele começa a procurar fiéis, quando Deus começa a procurar fidelidade na vida de alguém, Deus começa a achar, e quando Ele acha, Ele faz coisas extraordinárias. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia Sagrada vem nos dizer, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, diz a palavra que o profeta recebe uma ordem para entregar uma profecia ao rei, e dizer ao rei: rei, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai mais sobreviver. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que assim foi feito. O profeta obediente, o profeta se aproximou do rei, o rei enfermo no leito, o profeta diz: rei, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Diz a Bíblia que quando o profeta fala estas palavras de Deus, ele vira as costas para o rei e sai do palácio. Mas quando ele está ainda no pátio, a palavra de Deus soa ao ouvido de Isaías e diz: volta lá, profeta, e diga para meu filho uma palavra. Por quê? Porque nesse intervalo de tempo que o profeta está se retirando, e Ezequias está lá no palácio, deitado na cama, orando ao Senhor, irmão. E não tem como Deus ficar parado, não tem como Deus ficar quieto diante de oração. E diz a Bíblia que Ezequias ora ao Deus Todo-Poderoso e diz para ele essas palavras, dizendo: Senhor, olha e lembra-te de mim, como eu fui fiel ao Senhor. Irmão, para que nós viemos levar a Deus em oração com as seguintes palavras expressas, a fala de Ezequias, é preciso que nós temos que ter uma alta intimidade com os céus, com Deus dos céus, com o Pai das luzes, que não se apaga. Ele ora, e quando ele ora, Deus escuta, e quando Deus escuta, Deus responde. Deixa eu abrir um parênteses a dizer: Deus está escutando a sua oração, Deus está respondendo a sua oração. Diz a palavra, que a palavra é a seguinte: volta lá e fala para o meu filho que eu acrescentarei a vida dele mais 15 anos. E tem mais, porque eu ouvi a sua oração.
Deus move o sobrenatural. Olha o que diz a palavra, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 19 ao verso de número 26, fala que 2 homens estão presos. 2 homens após expulsarem demônios, 2 homens após ganhar uma alma para o reino, eles são presos, açoitados, presos seus pés em grilhões, as suas mãos em algemas, sangrando. Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eu vou dizer novamente, perto da meia-noite, oravam e cantavam. A meia-noite ela precede o arrebatamento, porque é fim de um dia, começo de outro. Enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está louvando, de repente o céu vai se abrir e nós seremos arrebatados. Orava, cantava. Parece que eu vejo Deus olha para a terra, Deus encontra Paulo e Silas, e Deus fala, parece que eu vejo, eu quero que você entenda comigo, entra comigo na minha fé, entra comigo na minha mente, a mente fértil de um pregador. Olha, parece que eu vejo Deus falar assim para o anjo, vem cá anjo do terremoto, e eu vejo o anjo vindo se apresentando com pulo na frente. Eu disse, eis-me aqui, meu Senhor. Qual é a função que tu queres que eu faça? Tu queres que eu faça como a outra vez? Desça na terra e bata meu pezinho e a terra se mova? Não, anjo, eu sou Deus aonde você está, que Deus vai notificar. Deus está mexendo as placas. Deus está mexendo estruturas nesta noite a ser restabelecida. A estrutura será restabelecida. Se Deus encontrar fidelidade, se prepare para que você chegue na sua casa. O sobrenatural vai estar de braços abertos, te esperando e dizendo: por que você demorou? Deus está chegando lá. Enquanto você adora aqui, Deus vai lá, Deus vai lá, Deus vai lá, Deus vai lá. Enquanto você agradece, Deus vai lá. Deus, Ele está indo lá. Tem adorador aqui nessa noite. Tem adorador aqui nessa noite. Tem adorador aqui nessa noite. Deus começa a te encontrar. Deus começa a te achar. Se prepare, vai ser semanas de resposta. Se prepare para subir ao púlpito, para contar as bênçãos que Deus te deu. Se prepare para pedir a oportunidade do pastor para testemunhar. Se Deus se encontrar aqui, coisas tremendas vão acontecer. O texto que nós lemos, e repara com essa leitura, mas para que nós vamos entrar nisso aqui. Glória a Deus. É preciso nós voltarmos algumas partes. Aprendiz que Deus chama um homem chamado Abraão. Louvado seja o teu Ele nome. faz promessas. E hoje na cidade, sai da sua terra, Glória a Deus. sai da sua Glória a parentela Deus. Aleluia. e vai para qualquer campina. Não, vai para um lugar que depois eu vou te mostrar. Amém, Jesus. A certeza em ouvir a voz de Deus. Amém, Jesus. A convicção em saber que aquele que fala aqui Amém. está testificando aqui e aquele que está no céu. É a sinceridade, é a certeza de saber que não é outro ser que está falando, Aleluia. mas sim o Deus Todo-Poderoso pelo teu Espírito. É reconhecer a voz do Pai, é entender que o Pai está bradando. Ele entendeu isso e saiu. Promessa aconteceu e todo mundo
conhece a história. Deus, por sua vez, levanta entre eles um homem chamado José. Um homem que se tornou governador depois de uma tão grande luta, uma tão grande provação, uma tão grande prova que passou na sua carne. Agora José é um dos governadores do Egito. A Bíblia diz que José agora morre, ele falece, e surge um rei, um novo faraó, que não conheceu a José. E esse faraó agora rege o povo com vara-curta. Esse faraó agora começa a sacrificar o povo hebreu. E diz a Bíblia que Deus providencia algo. E Deus faz com que, naquele momento, aquela matança de crianças, Moisés fosse colocado em um barquinho, em um cesto, revestido de betume por dentro, por fora, tampado com uma tampa, e jogado no Nilo. O Nilo está correndo as suas ribanceira abaixo, e de repente, lá do outro lado, quem está se banhando? A filha de Faraó. Ela vê o cesto agora banhando, pega aquele cesto, entra a criança, acorda aquela criança. Quem era ele? Era Moisés. Moisés está agora surgindo na história. Moisés está agora se apresentando. Por quê? Porque Deus estava no controle. Porque Deus estava entendendo que o povo precisava de um líder. E quando Deus olha para a terra e vê a necessidade que o povo precisa de um líder, Deus não vai dar qualquer um. Deus vai dar um homem, ou seja, um ser, para que se venha cuidar, para que se venha contar com abraços, com carinho, com dogmas perfeitos diante dos céus, para a sua visão e interpretação. E Deus olhou para a vida daquele menino. Aquele menino cresce, mas por um momento ele olha para aqueles egípcios e vê um maltratando o hebreu, que ele faz, ele mata, esconde na areia e foge daquele lugar. Irmão, nem sempre a nossa vida é um mar de rosas, nem sempre a nossa vida vai como nós queremos que ela vá, nem sempre a nossa vida vai como nós pedimos que ela vá. Não, há alguns intermédios ou há alguns obstáculos que aparecem no caminho, e esses obstáculos simplesmente para que o nosso caráter diante de Deus venha ser forjado e aperfeiçoado diante da sua visão. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés foge, ele agora se encontra e se depara com um homem chamado Jetro. Ali ele começa a pastorear, e no capítulo 3 diz a palavra de Deus que agora no êxodo, que Moisés está rebanhando as suas ovelhas, e ele vai para trás de um lugar, para trás de um monte, e de repente o anjo pega o monte, Deus brada de uma sarça, e ele vê que a sarça não se consumia, mas só pegava fogo. E quando ele olha para aquela sarça, ele olhando para que vê o que está acontecendo, aquela tão grande visão, porque a primeira impressão não me impressionou, a primeira visão não impressionou Moisés. Por quê? Porque ele sabia que era comum sarça pegar fogo em meu deserto, não era comum a sarça continuar permanecendo queimando, não. Ele sabia que ela queimava e apagava, mas quando ela se queimando e continuou queimando, ele disse: olharei outra vez. Olha o que diz o texto: olharei outra vez para ver esta tão grande visão. Coisa linda, diz a Bíblia, que quando ele olha, ele vê a sarça, é a voz de Deus sai da sarça e começa a dizer: Moisés, tenho visto a aflição do meu povo e desci para livrar o povo. Moisés se entusiasma, Moisés se entusiasma com a voz de Deus e dá um passo. Quando ele dá um passo, a voz da sarça sai e fala: não tem mais nenhum passo. Tire a sandália dos meus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Glória a Deus, aleluia. A sarça queimando, Moisés olhando para a sarça, ele pensou em dar mais um passo, mas ele ouviu a voz. Você está ouvindo a voz? Você está ouvindo a voz? Ele ouviu a voz: não passe mais para cá, só passe se for descalço, tire as sandálias. A sandália era um negocinho, sei lá com que material que tinha, de couro, sei lá, com fitinhas de couro que estava sobre as sandálias. Mas era essa sandália que ele tinha que tirar para que Deus continuasse acreditando. Você está entendendo? Tem coisa que é desse tamanhozinho, nós olhamos aqui, está perfeito.
Nós olhamos a gravata, está bem feita. Nós olhamos a vestimenta, está bem feita. Mas nos pés está a sandália. A sandália trazia o Egito. A sandália mostrava que ainda restava alguma coisa na vida de Moisés, que ainda estava lá atrás. Parece que eu vejo Deus dizendo: Moisés, tira o detalhe. Aleluia. Moisés, sim, Deus, por quê? É um detalhe. O detalhe está fazendo que haja uma barreira entre mim e você. Detalhe, como? Só desamar. Chuta para trás, levanta a cabeça e vai na frente. Vem para o seu irmão e fala assim: irmão, fala para ele, irmão, é só um detalhe. Fala. Coisa linda, eu gosto disso. É só um detalhe. Impede Moisés de levar a voz a Faraó, mas quando ele ouve a voz, ele fala: detalhe, fala, meu Deus, os polegares das mãos e cortando os polegares dos pés. Por que cortar-se o polegar das mãos e dos pés? Porque o polegar, ele sustenta. Eu posso ter os 4 dedos aqui normais, mas se eu tentar segurar só com os seus 4 dedos, daqui a pouco eu não vou conseguir sustentar, porque o polegar não está aqui sustentando. Mas se eu traçar o polegar, aí eu vou pregar até meia-noite e o microfone não vai cair na mão, porque tem sustento, tem firmeza. O polegar nos pés. Por quê? Porque sabia que para correr, para ter uma estratégia de combate e você prevalecer diante do adversário e pegá-los com certeza, dizendo assim, na versão popular, de calça curta, você tinha que correr e se armar primeiro que ele. O dedão do pé, ele serve para apoio. A perna, esse apoio se direciona o corpo para frente, ele empurra você para frente. Então Antônio Bezerra, ele sabia que se os soldados do adversário estiver sem polegar direito, esquerdo, e sem polegar da mão do pé direito, esquerdo, ele seria algo fácil. Porque a primeira instância que eles fossem segurar a espada, como eu estou segurando esse microfone, a primeira espadada ao contrário iria derrubar a espada da mão do soldado e ele seria pego. Meu irmão, eu quero dizer nesta noite, Satanás está vindo com artimanhas para tentar roubar a identidade da igreja. Está vindo sutilmente com sapatinho de algodão, mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu vou pelejar, eu vou pelejar, eu vou pelejar. Só você que acredita, levanta a sua mão e fala alguma coisa para ele. Porque essa igreja completa e faz aniversário até a hora, porque os polegares estão nas mãos e nos lugares certos. Sabe por quê? Porque ainda a identidade não foi tomada e jamais será tomada, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro.